Olá, meu amado, você que está aqui comigo nesta tarde maravilhosa, neste sábado ensolarado, abençoado do Senhor Jesus. Estamos aqui no dia 20 da nossa campanha. Exatamente, tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Exatamente. E estamos aí a um dia de encerrar a nossa campanha e tenho certeza que Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida e também através da sua vida. E estamos gravando aqui mais este vídeo com mais esse tema incrível que o Senhor está nos dando hoje, né? Lançamos essa campanha já aí há 20 dias atrás, onde já falamos sobre a unção do sucesso, a unção que estava sobre José, a unção Tissalak, onde José colocava a sua mão, o Senhor prosperava, né? E essa unção está disponível para nós também, e o Senhor está revelando os segredos desta unção para nós neste tempo, nesta geração, e é exatamente por isso que nós estamos ministrando um tema a cada dia. E eu estou sendo categórico em exatamente repetir todos os temas para que a gente grave e não se esqueça. Então, muito boa tarde a Eduarda, muito boa tarde a Rosane, a Edilene. A você também que está assistindo pelo YouTube, vai assistir depois pelo YouTube, vai assistir pelo Facebook. Nós ministramos então aí os 19 temas. E hoje o dia 20, que vamos ministrar hoje, o tema é trabalhe em equipe. Então, dia 20, trabalhe em equipe. E vamos falar hoje como montar então uma equipe de sucesso, porque ninguém chega ao cume do monte sozinho. E se chega sozinho, não tem como compartilhar da alegria de chegar ao cume do monte. E logo, se não tem com quem compartilhar alegria, não tem prazer. Logo, é bom que se trabalhe em equipe, ok? E para se trabalhar em equipe, é muito bom que você já tenha, então, entendido todos os outros temas que já citamos nos outros 19 dias. E temos uma playlist no YouTube com os 19 temas. Muito obrigado, Eduarda, por ter compartilhado aqui esse tema do dia 20. Temos uma playlist no YouTube, também temos uma playlist no Facebook e também temos uma playlist aqui no IGTV, onde você pode também assistir todos os temas. É claro, meu amado, que dá trabalho ter sucesso. Dá trabalho ser um sucesso. Você pega os grandes jogadores de futebol, os grandes batedores de falta, eles treinam aquela falta centenas de vezes por dia, para que em um jogo eles possam bater uma falta e fazer um gol. Mas este gol pode ser o gol da sua vida, onde eles podem virar completamente o destino de um jogo, de um time e mudar o destino de suas vidas. Mas para ele poder bater aquela falta, ele antes treinou e treinou muito. Para isso, nós precisamos então aprender a ser perseverantes no treino, o treino de ser sucesso. E um dos temas mais interessantes que nós falamos aqui é aprender a lidar com a inveja, né? Lidar com a inveja foi muito interessante, porque você que quer estar na frente, você precisa não gastar tempo com a inveja, porque vão falar de você, ok? Então, eu vejo muitas pessoas hoje perdendo tempo falando de outras pessoas, ao invés de gastarem tempo, investirem tempo no projeto, no sonho que Deus deu a você. E hoje eu quero, então, investir esse tempo que o Senhor está nos dando para ensinar você, de acordo com a palavra de Deus, a você montar a tua equipe. Eu estou há 16 anos à frente de uma igreja local
E nesses 16 anos que eu estou à frente como líder principal desta igreja, eu errei muito mais que acertei. Eu errei muito em formar equipe, e por errar em formar equipe, não adianta você ter boas estratégias, você ter bons recursos, se você não tem boa equipe. Não adianta você ter boas ideias se você não é um bom formador de equipe. O problema está com você, o problema está comigo, é em formar a equipe. Então, logo que uma estratégia não dá certo, e você vai avaliar essa estratégia por que não deu certo, e no meu caso, nesses 16 anos, então, chega-se à conclusão que em algum momento, na formação da equipe, então houve uma falha na formação da equipe, e na formação da equipe, então, a estratégia não deu certo por conta daquela deficiência na equipe. Por uma falha sempre da liderança, é sempre o líder que falha, mas falha em formar a equipe. Agora, logo que eu aprendi este princípio, que eu vou ensinar hoje para você aqui, logo que eu aprendi este princípio, então a coisa começou a mudar, ok? E então, assim, foram 16 anos de aprender com erros. Logo que você vai ouvir aqui o texto que eu vou ler para você, se você aprender com o meu erro, você não vai errar e você vai poupar 15 anos da sua vida e vai ser um sucesso ao exercer esta liderança em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, no versículo 3, nós vemos aqui Moisés saindo com o povo do Egito, indo em direção à terra prometida. E nesse texto, chega um determinado momento que Moisés está gastando o dia todo dele atendendo o povo, atendendo as questões do povo. Então ele acordava, ele sentava num determinado lugar e o povo vinha até ele para pedir conselho, porque havia litígio, havia discussões e briga entre o próprio povo. Então eles vinham para que Moisés pudesse ler a palavra para dar um juízo em relação àquelas questões. E Moisés, então, ele se sentava e o povo ficava em pé e vinha e ele dava a questão e vinha outro e a fila não se acabava nunca. Foi quando, então, nós chegamos até o versículo de número 14, de Êxodo 18. Êxodo 18, 14. O sogro de Moisés, vendo Moisés atendendo o povo dia a dia, e a fila não diminuía, somente aumentava. Então, o sogro de Moisés, vendo tudo o que ele fazia ao povo, diz: que é isto que tu fazes ao povo? Por que tu te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque todo este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Versículo 20. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Então aqui vem o versículo 21.
Então, até aqui, Jetro, o seu sogro, se coloca como um mentor de Moisés. Então, Moisés tem um mentor, e este mentor diz para Moisés: não é bom que você faça isso sozinho, vou lhe dar um conselho, e se você ouvir o meu conselho, então você será bem sucedido. E aí, então, Jetro dá o conselho a Moisés. Versículo 21. Procure homens capazes, tementes a Deus. Versículo 21. Homens de verdade, que odeiem a avareza e põem-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então aqui nós vemos Moisés recebendo o conselho do seu sogro Jetro para montar uma equipe. E é o que nós precisamos fazer. Deus lhe deu uma carreira, Deus lhe deu um propósito, Deus lhe deu um sonho, Deus lhe deu uma visão, uma palavra profética que saiu do altar. Domingo passado, Deus nos deu uma palavra profética, que esta semana era para nós sairmos com a tocha na mão, lembra? Com o vaso, e que chegaria o momento que chegaríamos na frente do inimigo. Ok? Aconteceu comigo isso. Ok? Aconteceu comigo isso. E olha só, aqui Jetro deu aqui o conselho e Moisés ouviu ele. E para se montar uma equipe, como a palavra profética que nós recebemos do altar, muitas vezes do altar, outras vezes você recebeu em sonhos, como José recebeu em sonhos. Eu não sei qual que é o projeto, plano que Deus entregou a você. Eu sei que o plano que Deus tem para nós são planos de paz e de nos fazer prosperar. Isso é o que está em Jeremias 29:11, é o plano base da nossa campanha. Esse é o plano para todos nós. Agora, nós não chegaremos lá sozinhos, nós precisamos entender que precisamos montar uma equipe para nos ajudar a chegar lá. Ok? E essa equipe, ela esbarra em pessoas com características, essas características que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 18. Ok? Olha o que diz aqui. Olha, Moisés, procurem por homens capazes. O que são homens capazes? Homens que saibam fazer o que é proposto. Eles precisariam ouvir as pessoas e discernir entre o bem e o mal. É a primeira coisa. Então, na sua equipe de trabalho, você precisa ter pessoas, não que saibam executar tarefas só, não. Você precisa ter pessoas que sejam capazes de discernir o que é bem do mal, porque é o que diz aqui, ó. E tu, Moisés, dentre todo o povo, procure homens capazes. Não é homem que vão se especializar, não. Homens que já são habilidosos. Homens que já fazem isso na vida secular. Mulheres que já fazem isso na vida secular. Por que na tua empresa? Por que no teu negócio? Por que no teu ministério? Você vai procurar só o coitado, só aquele que não sabe fazer nada. Você só procura o servo, você não procura o patrão. Por que para servir no ministério que Deus colocou na tua mão, você só procura o que tem menos capacidade, o que tem menos informação? Será que o ministério que você exerce, ele é o que tem menos valor no reino de Deus? Por que você não procura advogados, doutores, mestres, pastores, para servir juntamente contigo no teu ministério? Por que você não abre os teus olhos e olhe pessoas realmente capazes, os que entram na igreja realmente que exerçam funções na vida, no dia a dia,
funções que precise usar mais o cérebro. Por que que a gente não utiliza essas pessoas? Porque o texto diz aqui que nós precisamos procurar pessoas capazes, pessoas mais estudadas, pessoas mais gabaritadas. Vou dar um exemplo aqui, olha, a Eduarda está aqui. Nós estávamos procurando na igreja pessoas para fazer artes, essas artes que a gente divulga, porque antigamente a gente dava recado na igreja, simplesmente colocava num papelzinho como está aqui, ó, com os recados que eu tenho até o final do ano. E eu chegava no culto e dava o recado. Hoje em dia eu não dou o recado mais assim, porque agora eu preciso colocar no aplicativo, agora eu preciso colocar na multimídia, agora eu preciso divulgar na rede social, agora eu preciso, juntamente com isso, fazer um videozinho com todas as artes juntos para mandar também pelo WhatsApp. Então eu estava procurando uma pessoa capaz para fazer isso. Então eu fui atrás de uma pessoa capaz. Então eu, procurando nos nossos grupos da nossa igreja, eu encontrei a Eduarda que estava fazendo uma arte lá no grupo de adolescentes. Ela estava, semanalmente, ela divulgava uma arte ali, sem ninguém pedir. Então eu vi que ela tinha capacidade. Logo que ela tinha capacidade, eu fiz um convite a ela. Não eu não convidei alguém que não tinha capacidade para vir para a equipe. Não. Eu procurei alguém primeiro, dentre todo mundo que tinha, alguém que já estava fazendo o que eu queria. Vai procurar ouro aonde tem ouro. Vai procurar sabedoria aonde tem sabedoria. É disso que nós estamos falando aqui. Vai montar uma equipe com as características que você quer. Deus vai te revelar. É esse o tempo que nós estamos. E nós encontramos a Duda e ela tem nos servido com arte agora também. Dentre tantos que estão fazendo também. Tem outros na igreja que fazem isso também. Mas a Duda está fazendo também essa parte. Então, uma das características que você precisa entender para a tua vida é procurar pessoas capazes. Por que na tua empresa você vai procurar pessoas para trabalhar na sua equipe? Você olha um currículo, se avalia um currículo. Por que na tua casa, para você contratar alguém para fazer uma faxina, para ser um pedreiro, para fazer uma reforma, para ser um marceneiro, você não avalia a pessoa? Tem que avaliar para ver a capacidade da pessoa. Um mecânico, você precisa avaliar para colocar na tua equipe. Você tem o teu mecânico, o teu advogado, essa é a tua equipe de trabalho. Você tem que estar munido de gente boa do teu lado para você ter bons resultados. E isto é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é só você ser o patrão da empresa e ter os teus funcionários, ou você ter um time de futebol e ter os teus jogadores. Não, o teu professor de inglês faz parte da tua equipe. Se for um mau professor de inglês, você não vai ter um bom resultado. Então você precisa contratar um bom professor de inglês. Você precisa contratar pessoas boas que está à sua volta para te assessorar. É disso que estamos falando. Primeira característica, você precisa ter pessoas boas, capazes ao teu lado. Número 2, tementes a Deus. Por que tementes a Deus? Porque o princípio da sabedoria é o que? O temor ao Senhor. Por quê? Veja só, você tem alguém na sua empresa que é muito capaz, da sua equipe que é muito capaz. Só que essa pessoa que é muito capaz é mentiroso. Se ele é mentiroso, ele não teme a Deus. Você quer uma pessoa mentirosa na tua equipe? Você não quer. Eu também não quero. Então não adianta ele ser capaz e ser mentiroso. Então, ele passou no primeiro requisito, mas não passou no segundo. Precisa passar no primeiro e no segundo. Não adianta a pessoa ela ser muito boa, mas ela não ter princípios morais. Não honrar, por exemplo, a sua esposa, a sua família. Imagina o camarada é muito bom vendedor, mas ele trai a esposa. Alguém que trai a esposa não vai trair você também?
Se ele trai a esposa que dorme com ele, imagina você. Imagina você, que é patrão dele. Se ele trai a esposa, a mulher que dorme com ele, imagina você, o que ele vai fazer com você? Ele não teme a Deus. Porque se ele temesse a Deus, ele não trairia a própria esposa. Então, é uma pessoa que não pode estar na tua equipe. Característica número 2. Primeiro, ser capaz. Segundo, temer a Deus. 3, homens de verdade. O que é homens de verdade? Ter palavra. Eu falo, eu cumpro. Eu demoro de dar minha palavra. Isso estou falando eu. Demoro de dar minha palavra. Olha, não vem pedir para eu me comprometer com algo, não. Em apelo, levantar a mão para garantir alguma coisa, é muito difícil eu levantar a minha mão. Mas se eu levanto, eu cumpro a palavra, porque eu preciso cumprir a minha palavra, porque eu sou homem de verdade. Eu preciso, isso é ser homem de verdade, independente se eu vou estar chateado, se está chovendo, não está, eu vou cumprir a minha palavra, e se eu não cumprir a minha palavra, eu vou ligar, eu vou me explicar, eu vou dar satisfação, porque eu sou um homem de verdade. Isso é ser homem, é ter palavra, é ter compromisso, não com contrato, não precisa assinar tudo, mas a palavra tem validade, porque a minha palavra é a verdade, por isso que Deus zela pela sua palavra. Então, terceira característica que vemos para se montar uma equipe é ser homem de verdade, homem ou mulher de verdade que tenha palavra, ok? Ah, faltou, não deu satisfação, tal. Pode ser muito bom, pode ser temente ao Senhor, mas se não tem palavra, se não se compromete, não serve para estar na equipe. Então, tá ali, mas não tá. Então você não pode contar com ele. Número 4, que odeia a avareza. Ou seja, e aqui não é só avareza de dinheiro, mas pessoas que fazem com interesse. Pessoas que fazem com interesse pela posição. Pessoas que fazem somente pelo status. Fazem somente pelo ego. Isso não é bom. Pode ser muito bom, pode ser tementes a Deus, podem ter palavra, mas se fazem somente pela posição, pelo status, ou pelo benefício financeiro que aquela posição lhe proporciona, também não é bom que faça parte da sua equipe. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia, a melhor empresa, o melhor produto. Mas se você montar a tua equipe com pessoas sem essa característica, é muito provável que você não obtenha êxito na tua carreira ao exercer a liderança. Então hoje, o Senhor está lhe dando, depois dos meus 16 anos, liderando muitas equipes que passaram pela minha mão, eu aprendi essas características básicas. Se a equipe não cumprir todos esses requisitos, você pode tirar o cavalinho da chuva, que numa hora ou em outra hora ou em outro momento vai dar problema para você e você vai se frustrar e você vai ter que aprender a se reconstruir e começar de novo. E isso não é um problema, mas não é o que você quer. Então, se o Senhor está poupando a você hoje, desses meus 16 anos de experiência, você aprender com esta palavra de Jetro a Moisés, que você tenha êxito na tua carreira ao exercer a liderança, montando a tua equipe, treinando a tua equipe, recrutando a tua equipe, já olhando para essas características. E Moisés fez isso, colocou pessoas e cada um desses, com chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, e aí ele conseguiu dar atenção a todo o povo, de acordo com a capacidade de cada um, e obteve êxito em sua carreira ao exercer a liderança.
que você possa trabalhar em equipe, ter êxito na sua carreira e juntos nós chegarmos lá no final da linha, felizes e contentes com Jesus. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até amanhã no nosso encerramento da nossa campanha, aonde eu estarei no culto pela manhã às 10 e também no culto às 18 horas, para que a gente possa tomar a Santa Ceia do Senhor e, em nome de Jesus, ter um encerramento esplendoroso na presença de Jesus. Obrigado a vocês que ficaram até aqui e você que está assistindo no Face ou no YouTube, que Deus os abençoe ricamente. Tchau, tchau, Deus abençoe.